Olá, bem-vindos ao canal As Quatro Estações. Este é um programa que integra a playlist Conversa Animal, realizado pelo Centro de Estudos dos Animais, conduzido por Natasha Ossos e por mim. Natasha Ossos é pesquisadora da Fiocruz, Minas, no Instituto René Rachou. É doutora pela UFMG. E eu sou Regina Horta Duarte, professora da pós-graduação em História da UFMG e conto com o apoio do CNPq. Como parte das atividades do Centro de Estudos dos Animais, este programa tem o objetivo de dialogar com pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, instituições e países que dedicam seu tempo, seu talento e seu entusiasmo aos estudos sobre os animais. E hoje a gente tem a honra de receber a professora Valéria Fernandes. Para apresentá-la, eu vou compartilhar minha tela. Valéria, a professora Valéria, deixa eu só em modo de apresentação, isso. Desculpem aqui. A professora Valéria Fernandes Dornelles, ela é pesquisadora do LABEM, o Laboratório de História, grupo de pesquisa vinculado ao Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, coordenado pelos professores Lise Cedrez e Augusto Pádua. Valéria fez seu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que resultou em sua dissertação intitulada O Pecuarista Familiar na Campanha Rio-Grandense. Ela defendeu seu doutorado na UFRJ em 2020 com a tese La lucha contra la langosta, Relações Biossociais na América Latina, Argentina, Brasil e Uruguai, 1896 a 1952. Ela publicou artigos em periódicos acadêmicos como Fronteiras, Journal of Social, Technological and Environmental Science, Luso Brazilian Review e Estudios Rurales. No programa de hoje, falaremos sobre sua pesquisa sobre gafanhotos, privilegiando aspectos da história dos animais. E eu tenho um comentário, quando eu convidei Valéria para fazer o programa, além de, obviamente, ler a tese dela, os artigos dela, eu procurei na internet os vídeos, as entrevistas que ela já tinha dado no YouTube para fazer um programa que fosse diferente. E assistindo um programa lá no canal da América, que ela fizeram uma entrevista com Valéria, ela dá o seu depoimento da sua trajetória em direção à história ambiental. E eu queria dizer que a Valéria é uma historiadora sem fronteiras. Ela conta que lá no mestrado ainda, antes de decidir o seu doutorado, ela leu um texto do John McNeill, em que ele fala, que é um grande historiador norte-americano, em que ele fala da necessidade para as pessoas que vão trabalhar com história ambiental de ultrapassar as fronteiras. E a Valéria, nessa pesquisa, ela fez uma tese que é transnacional, que é transdisciplinar, que transita entre a história da América, a história da agricultura, a história diplomática, a história da ciência, a história ambiental, e eu acho que quando ela menos esperava, ela ultrapassou outra fronteira, porque ela se encontrou em pleno campo da história dos animais. E é sobre isso que a gente vai falar com mais vagar hoje nesse programa, esse aspecto do trabalho tão rico da Valéria, né? E, portanto, a conversa animal de hoje é entre gente e gafanhotos. Então, Valéria, eu agradeço a sua presença, agradeço também a Natasha, e queria passar a palavra para você, agradecendo desde já que você tenha aceito o nosso convite. Bom, eu queria cumprimentar, então, a Regina e a Natasha, e também agradecer, né, pelo convite de poder participar dessa conversa e também acho que apresentar um pouco da minha pesquisa assim, para um público mais amplo e poder pensar um pouco essa pesquisa que eu fiz de doutorado a partir de outra perspectiva, né, como a Regina já falou. Também fiquei assim, bem surpresa, né, quando ela retomou um pouco assim dessa minha trajetória, de como eu me interessei por história ambiental e como eu me interessei em fazer esse projeto, que é uma pesquisa transnacional, né? Eu acho que essa é a maior origem dessa tese.
E que agora eu vou colocando e vou entrando em outras discussões acadêmicas, e acho que hoje é uma boa oportunidade para esse momento, né? Eu passo direto já para a apresentação? Eu acho que... Eu só... Deixa eu ver. Tá, agora foi o modo apresentação? Desculpa que demorou. Sim, tá ótimo, Valéria. Tá. Bom, então, eu vou começar apresentando essa pesquisa, né, eu acho, pelo gafanhoto. É interessante já eu deixar bem lembrado que, em espanhol, é langosta, o nome que se dá, né, para a palavra gafanhoto, então, em algum momento pode ser que seja escrita essa palavra, para não criar confusão. Então, esse gafanhoto, que é onde eu foquei, né, a minha pesquisa, assim, essa relação que existiu, essa dinâmica que existe na América do Sul, é com um gafanhoto que ele tem como característica ser migratório. Ano passado, né, quem lembra, no meio do ano, mais ou menos em junho, algumas nuvens de gafanhotos, eles vieram da direção da Argentina, em direção ao Uruguai, e quase entraram no Brasil. E é exatamente essa espécie de gafanhoto que eu realizei essa pesquisa. Então, essa espécie, ela é conhecida por Quistocerca cancellata. Atualmente, ela é classificada, né, com esse nome, mas até mesmo durante esse período de várias infestações, esse nome científico também foi mudando e houve até um período de confusão, né, sobre como seria essa espécie de gafanhoto, como seria esse tipo, né. Bom, qual é a principal característica desse gafanhoto? É que todos os gafanhotos migratórios, né, não só da América do Sul, os que tiveram, né, e tem na América do Norte, na África, Europa tem poucos também, mas tem. É porque ele muda de fase. Esse gafanhoto, ele vive basicamente, né, no seu período de remissão, ele vive numa fase solitária, ele não vive em bando, ele fica isolado de outros grupos, e quando existe, então, um aumento dessa população, é quando ele muda a sua fase, ele muda para uma fase gregária e migratória. E essa espécie, então, da América do Sul, ela, quando muda a fase dela, ela muda também a cor e a forma. Então, não é só nem os seus hábitos, digamos assim, ela muda, inclusive, as suas características, né? O que realmente favorece essas mudanças de fase? É quando tem, principalmente, alterações dentro desse ambiente, dentro desse habitat do gafanhoto, onde ele fica lá no seu período de remissão. As maiores alterações, elas são as alterações climáticas. Pode ser um aumento de chuva, de período de chuva, chuva fora de uma época, ou então, por exemplo, como tem sido bastante caso da Argentina, é provável que atualmente os invernos, né, que não estão tão rigorosos, esses invernos assim mais amenos, eles favorecem também essa procriação, né, o aumento de população de insetos, principalmente de gafanhotos. Então, com essas alterações agora do aquecimento global, a gente tende a ver cada vez mais também o aumento de gafanhotos migratórios, como foi o caso da África, né, no final de 2019, início de 2020, que eu acho que a pandemia acabou ocupando um pouco da nossa atenção, né? Mas a África teve bastante problema de gafanhoto, né? De infestação, assim, de gafanhotos. Bom, então, esse gafanhoto é a Quistocerca cancellata, que tem algumas fotos, tá? Tem uma imagem aqui que eu já vi na apresentação anterior, né? Aqui ele é de uma revista também da Argentina. Bom, aqui é de um... Essas fotos são atuais,
tá? Essas fotos são atuais, essa foto é de um jornal, essa foto aqui é de uma revista. Essas fotos aqui, elas já são fotos históricas, tá? Da minha pesquisa. Desculpa, eu acabei não falando o ano que eu fiz a pesquisa, é de 1897 a 1952. É o ano que houveram, assim, grandes infestações, e é onde eu pesquisei todo esse período, né? Eu pesquisei para a região da Argentina, Uruguai e o sul do Brasil. E o Brasil como um todo, né? Mas principalmente o sul. Paraguai e Bolívia, eu não fiz pesquisa original, eu não fui na região, eu não fui coletar fontes primárias nos países, mas eles também acabam sendo abordados dentro da minha pesquisa, porque eles participam, né, dos encontros, das reuniões, e eles também estão na região de remissão do gafanhoto. Mas eu não foquei a pesquisa nesses 2 países. Aqui, essa imagem é um gafanhoto ali no canto, né? E tem essas pessoas aqui que estão segurando, então, uma barreira metálica, e ali atrás vocês podem ver que é como se fosse um enxame de gafanhotos chegando. E aqui em espanhol, né, na tradução, é ataquem a tempo. Isso aqui é uma propaganda de 1933 e 34, no manual do Ministério da Agricultura da Argentina. Então, isso é uma campanha para incentivar a população a combater, né, o gafanhoto. Eu vou usando essas palavras, combater, e até eles chegam a usar a palavra extinguir, né, de extinção mesmo, e eu vou utilizando essas palavras que são as utilizadas. Aqui é uma... Aqui está Quistocerca paranensis, porque eu havia dito que o próprio nome, né, da espécie vai modificando. Então, está com o nome Quistocerca paranensis, entretanto, é a mesma gafanhoto que nós estamos falando. Aqui são livros da época, né? Esse livro foi publicado mais ou menos em 1940, 1930. E o mais importante dessa parte, o mouse, vocês enxergam o meu mouse? Tá. É que assim, aqui é o ciclo do gafanhoto, tá? E o mais importante para essa época, até mais ou menos período de 40, é que até que onde está o meu mouse, né, nessa fase aqui, que é a ninfal para adulta, esse gafanhoto não tem asas. Então, ele vem com essa fase aqui mais de larva, ele vai aumentando e ele só pula. E ele é chamado de saltão. Então, ele só salta. Quando tem a desova, né? Aí, depois que ele vai criar asas. Na implicação direta do combate ao gafanhoto, as pessoas dessa região, eles só tinham como combater esse gafanhoto até a década de 40 e 30, quando estava no período, então, saltão. Porque quando já adquiria asas, não tinham como essas pessoas combater, tá, na lavoura. Só com a introdução dos químicos e do avião. Bom, embora eu não vá falar assim eu não trabalho, eu uso a palavra praga, né, de gafanhoto, eu acabei de usar, combater, né, essas palavras assim, mas qual é a questão central também? Que eu não estou pensando nesse gafanhoto como uma praga, entanto que eu utilizo as palavras assim, tipo, em inglês, outbreak, ou explosão populacional, infestação, eu vou usando algumas variações, né? Porque é aumento de população desse gafanhoto. A praga, ela vira uma praga, né? E vira uma praga naquele entendimento daquela cultura, aquele entendimento social, faz com que essa explosão populacional vire uma praga. Porque esse gafanhoto, ele é endêmico, né? Endêmico não, ele é nativo daqui da região sul, da América do Sul. Tem registros, né, já de viajantes, tem registros de jesuítas também, né, de viajantes é mais, assim, desse período colonial, aonde na região onde é o Paraguai, onde é o atual Paraguai, né, naquela região das missões,
existem registros de viajantes vendo as nuvens de gafanhotos. Se eles não veem, é os registros dos indígenas, né, de como eles lidavam com essas infestações de gafanhotos, assim. Então, é mais ou menos o surgimento, né, da infestação das nuvens da Schistocerca cancellata como uma praga, vai surgir, então, a partir ali da virada do século XIX para o XX, porque coincide com a fronteira agrícola na região pampeana, e a região pampeana de todo o Pampa, que eu estou me referindo a Uruguai, Argentina e Brasil. Então, quando esse gafanhoto ele começa a sair da região do Chaco, do norte da Argentina, e vem para essa produção de grãos, é que ele vai, então, virar uma praga. E isso é, então, no final do século XIX, né? Eu tenho aqui uma... Bom, aqui eu falei, né, da parte do Saltão, tem umas fotos aqui, aqui é na região de Santa Fé. Não, aqui não é Santa Fé, que é só Argentina, não está especificado onde é. Aqui são gafanhotos ali, né? Lá atrás também, lá atrás, ó, dá para ver outro monte, ó, de gafanhoto, tá aqui. São esses gafanhotos na fase Saltão. A gente, para ter uma ideia um pouco assim da dimensão, né, da quantidade que... Aqui sim é na região de Santa Fé, que é a norte, né, da Argentina, noroeste da Argentina, e ali são sacos de gafanhotos. São os imigrantes, né, obviamente as famílias de imigrantes, com os gafanhotos, como eles chamam, né, caçados e embolsados. Aqui já é outro grupo, né? Aqui já é outro grupo, assim, mais o que eles chamam de, acho que, os gaúchos, que seriam os paisanos, assim, pessoal do campo mesmo, caçando gafanhotos. Eles caçavam com os lenços, porque era a única maneira de pegar os gafanhotos voadores, né? Aqui são imagens, assim, de proteção da lavoura. Ali são valas que faziam para o gafanhoto na fase saltão, quando ocorria, né, uma desova dentro de uma lavoura, não passar para outra. E ali na figura B, aqui onde está o mouse, acho que o mouse está aqui, aqui é uma fossa, tá? E aqui é tipo um brete, onde está ali, né? Só aquelas metálicas, aquelas que aparecem lá na propaganda. O que as pessoas faziam? Se houvesse uma desova aqui, eles vinham enxotando o gafanhoto, ou com fogo, né? Até que todos eles se encurralassem nessa fossa. E aí, geralmente, eles eram enterrados ou jogavam fogo, né? Essas fossas aqui com água é para impedir a passagem. E essa aqui, eles vão enterrar. Aqui são gafanhotos que estão nos sacos. Essa imagem já é um pouco mais a partir da década de 40, 50, não, é 40 ainda, porque não tem avião, e não tem... Mas é uma das poucas imagens que tem com gafanhotos, assim, voadores, né? As poucas imagens que eu achei, pelo menos. E aqui eles estão utilizando, na Argentina também, utilizando pó químico. Ainda é um período um pouquinho anterior à introdução do avião. Acho que pulou uma. Não, essa aqui é a primeira. Acho que tá, desculpa, está fora da ordem. Aqui são dados, né, especificamente sobre a Argentina, mas eles dá para a gente perceber um padrão um pouco sobre o lugar. 626. Acho que eu vou ter que dar uma apurada. Mas aqui são os padrões, né? Então, em 1897 é a primeira grande infestação registrada, que é, como eu disse, é quando ele começa a ser entendido como uma praga, e praticamente permanece. Nunca houve, assim, uma grande remissão. Eu acho que todo esse período, até a década de 50, é um período sempre com infestações de gafanhotos. Aqui, então, é que vai diminuindo, né? Vão tendo picos, grandes picos, assim, e até que... O que diminui é que na década de 50 em diante, com o uso do avião,
dos produtos químicos, então esse gafanhoto ele passa a reproduzir menos. Aqui é a região, eu vou passar um pouco rápido, mas eu acho que dá para a gente sempre retomar, né, nas conversas, assim. Mas essa aqui é um mapa feito em 1940. Quando eu comecei a trabalhar com a tese, eu comecei a ler as fontes de forma também cronológica. Então, a minha ideia no início era desenhar um pouco qual era o território do gafanhoto, mas acabou que os próprios pesquisadores fizeram. Eles foram pegando os registros antigos e eles mesmos determinaram qual era mais ou menos a região que o gafanhoto, né, essa espécie ocupava. Aqui são os extremos, tá? No norte, ali o Rio chegaram, né? Fizeram um processo migratório até Rio de Janeiro em 1906 e 1946 em Cochabamba, na Bolívia, que não era uma região que os gafanhotos tinham ido. Eles conseguiram chegar numa região mais alta e sobrevoar um pouco mais a norte, assim, da Bolívia. E aquela parte em azul é o que seria a área de remissão, que é onde mais ou menos ele fica nesse período mais solitário. Essas regiões aqui com a bolinha azul são a... Eu acho que eu vou ter que tirar, desculpa. Isso aqui é para quem não é para ajudar a entender o mapa, na verdade. É a área que o gafanhoto mais faz a migração. Então, a parte vermelha foram os extremos históricos. Aqui, então, é Rio Grande do Sul, Brasil. Uruguai. Aqui é Argentina. Lá é Paraguai e ali é Bolívia. Então, por isso, assim, que também eu já começo, assim, a mostrar um pouco essa transnacionalidade, né? Que para o gafanhoto não existe. No princípio, para ele, não vai ter essa diferença. Eu estou colocando muito para nós, por isso que eu situei aqui quais são os países. E aqui, eu acho que, de uma maneira geral, esse trabalho, ele vai se sobrepondo de várias formas. Aqui, então, eu não adentrei, nem tem espaço para essa discussão sobre a fronteira agrícola, né, do bioma Pampa. E aqui é o bioma Pampa, que ele também é um bioma, né, ele acabou virando um bioma transnacional. E aqui é Rio Grande do Sul, Uruguai, e essa região toda ali é mais ou menos onde é Buenos Aires, né? É toda a província de Buenos Aires, é todo o bioma Pampa. Então, a gente já tem uma sobreposição de territórios de gafanhotos, vai ter uma sobreposição de biomas, e dentro desses, né, em contato com esses biomas e né, com esse espaço que o gafanhoto, os países começam a se organizar politicamente a partir do final do 19, né, para o 20, dentro desse espaço e criar fronteiras, então, políticas. Aqui é outro bioma que vai sendo trabalhado também, que é o bioma Chaco, e a mesma coisa, né? O Chaco, ele é um pedacinho do nosso Pantanal, tá ali Argentina, Bolívia e Paraguai. Bom, eu não vou me estender, mas assim, aqui são as primeiras pesquisas, tá? Em 1897, são mapas que eu extraí das fontes, eu coloquei ali na tese, eu coloquei nessa apresentação, para apresentar um pouco assim, ó, como que para mim, as primeiras discussões, elas são sobre questões de território. Porque o que todas as teorias científicas elas buscam? Elas buscam saber onde é o local do gafanhoto, de origem, seja o nome que der, né? Nesse momento aqui, eles tinham a teoria da zona permanente. Já tiveram outras teorias também, mas é uma busca sempre de local. E esse local aqui, por enquanto, em 1897, ficou só a região do norte da Argentina, que ali estão os mapas, né? Aqui já é uma pesquisa, então, feita em 1908 por um pesquisador argentino, e ele sai da Argentina, ele entra aqui onde é a Bolívia, e ele vai indo até essa região quase lá com a divisa do Brasil,
Ele sobe aqui a região de Santa Cruz e vem para cá. Ele sobe numa mula. E aqui, então, na verdade, já passa essa fronteira nacional, que ainda não está bem estabelecida, mas está sendo estabelecida, né? Então, aqui já é uma pesquisa de 1940 com a mesma questão. Aqui, esse Chaco é o Chaco paraguaio. Essa região aqui é de Santa Cruz, toda essa região que eu estou com o meu mouse aqui é Bolívia. E essa parte aqui, então, Salta, Formosa, é onde é Buenos Aires, desculpa, Argentina. E aqui é uma teoria que acabou não sendo utilizada, mas é sempre essa busca, assim, de aonde esse gafanhoto fica, né? É sempre essa tentativa de encontrar esse lugar. E lidando sempre com essas fronteiras políticas ao mesmo tempo, né? É um desafio, porque eles precisam se estabelecer politicamente na região e, ao mesmo tempo, eles precisam passar essas fronteiras para encontrar os gafanhotos. E como eu estou dizendo, é sempre uma sobreposição de território, porque essa região aqui, eu tive que colocar esses mapas para ajudar um pouco, né? A gente está aqui Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. E aqui são as regiões da Bolívia, que a Bolívia foi perdendo território ao longo da história, né? Esse meu mouse parou aqui. Aqui, então, essa parte do Chaco é onde é o Paraguai agora, que na Guerra do Chaco passa, então, a ser do Paraguai. E essa partezinha aqui de baixo, ela passa a pertencer à Argentina. Só que toda ela é aonde fica grande parte do local de remissão do gafanhoto. Aqui é só para mostrar, né, um pouco de umas fontes, assim, que é uma luta, né, da Nacional contra a Langosta, e aqui já tem a contribuição da Sociedade de Entomologia da Argentina, que eles começam a se organizar, né, a partir principalmente dessas infestações, e aqui é uma das formas que eles respondem a essa questão assim, dos gafanhotos também, que eles começam a organizar conferências internacionais, tá? E essa aqui é uma conferência de 34, feita em Montevidéu. Ali são os representantes de vários países. Eu acho que era só para ter uma ideia, assim, em geral, né? Não sei se eu fui meio rápida também, por causa do tempo. Não, eu creio que o tempo foi perfeito, Valéria. Para a gente poder passar para o debate. Tá. Bom, muito obrigada pela sua apresentação. As fotos e os mapas são muito interessantes, né? Toda a documentação que você mandou, que você mostrou aí, né? Natasha, você até agora não falou? Sim, Valéria, muito obrigada pela sua presença aqui no Conversa Animal, por ter aceito o nosso convite. Valéria, na sua tese, você faz uma reflexão muito interessante sobre a interação entre humanos e gafanhotos. Eu vou citar, tá? Abre aspas. O movimento do gafanhoto alterava a percepção destes indivíduos e, por sua vez, as ações destes indivíduos também exerceram alterações no comportamento destes gafanhotos, num fluxo intenso de trocas e alterações. Fecha aspas. Você pode nos dar alguns exemplos dessas trocas no contexto que você estudou? No contexto do seu período, dos marcos da sua tese? Sim, na verdade, eu fiquei pensando nessa trocas, né? Na palavra trocas que eu usei. Eu fiquei pensando se trocas necessariamente têm que ter benefício para ambos, né? Eu acho, não tenho certeza sobre isso. Mas eu acho que existe, na verdade, assim, muito mais um fluxo de interações, né? Entre todas essas espécies ali, porque eu estou mostrando até o bioma, né? Como ele vai passando essa fronteira, assim. Mas eu acho, então, que seriam mais interações, acho que a palavra mais adequada. E tem alguns exemplos, assim, que eu acho que é o que mais emblemático sobre essa questão, para mim, eu peguei de uma dissertação, né, de um trabalho político, uma pessoa que fez com entrevistas, né, fez trabalho com... Não chega a ser história oral, porque era da sociologia.
E tem um relato de uma pessoa que diz que eles não podiam comer os ovos das galinhas, porque isso foi dentro da tese, né? Porque os gafanhotos caíam na água e as galinhas comiam os gafanhotos. E aí, consequentemente, ficavam muito amargos os ovos e eles não podiam comer. Eu acho que isso, para mim, é um bom exemplo já, assim, né? Porque aí já tem até um intermediário, digamos assim, que é a galinha e o ovo, né? A galinha e o ovo, assim. Eu acho que tem essa alteração, assim, essa relação desde esse micro cotidiano, que talvez eu não tenha relatos, assim, né? Mas desse tipo também. E, por exemplo, assim, os pesquisadores, eles vão... Tem algum momento desse momento histórico, né, dessa pesquisa, assim, que tem uma virada científica. Eu estou chamando, né? Eu estou usando essa expressão, virada científica. Mas é porque eles pesquisavam muito em laboratório. E tem um momento que tem uma mudança, né? E eles acham que tem que ver mais a ecologia do gafanhoto. Então, tem que ir para campo. E aí os pesquisadores começam aí, então eles vão de manhã, aí tem assim, por exemplo, eles estão procurando um lugar que eles chamam refúgio invernal, que não é, que é uma teoria que não se comprova, né? Não existia um refúgio invernal. Eles achavam que o gafanhoto passava o inverno lá e no verão migrava, né? Mas não era. E eles vão, então, para esses pesquisadores, eles vão a campo. E aí os relatos assim começam. Tem um pesquisador, né, que ele vai relatando, ele vai para uma região ali do Chaco, que é meio desértica, porque eu não conheço, então eu só estou imaginando o jeito que ele vai falando. Daí ele vai com uma mula, aí ele passa uma região que não né, que é pouco povoada, assim, pouco habitada. Então ele vai passando nesse lugar com calor, com sol, sem água, e ele está tentando ver os gafanhotos, assim. Então, eles têm um outro pesquisador que eles ficam observando o movimento dos gafanhotos, do voo, né? Assim, para entender como que acontece esse voo, assim. Se ele é um voo aleatório, se ele é um voo... Eu acho que tem muito dessa relação, assim. E a relação mais ampla de todas, né? Que eu acho que é o fornecimento, aí poderia ser troca, né? Que é quando aumenta a oferta de alimentos, porque a gente está falando do pampa, que é grama, né? Pampa, grama, que tem todo aquele desenvolvimento da pecuária ali, em toda essa região do sul. De repente, essa região toda, ela começa a ter muita lavoura, né? A Argentina ela é uma grande agroexportadora no início do século XX, né? E eles têm uma região muito grande, então, com trigo, com cevada, o Uruguai também tem, além da lavoura essa de subsistência. Então, eu acho assim que essas já são as primeiras, são as amplas, né? As grandes trocas, assim. Não está muito claro se tem... isso é uma pesquisa que eu preciso desenvolver, né? Mas não está muito claro se as infestações, se o aumento populacional que ocorreu lá no início, né? No final do 19, início do 20, foi motivado por uma ação antrópica ou não. Assim, né? Talvez possa ter a ver, aí já seria uma outra grande dinâmica, né? E acha que o gafanhoto, assim, além dessas coisas menores, de fazer pesquisadores, pegar uma mula, ir para o deserto, porque não precisa ter contato direto, né, com o gafanhoto. Eles estão interagindo num fluxo muito grande nesse lugar, né, assim. Tem a questão de que esses países, né, eles vêm do século XIX, eu estou falando basicamente da Argentina, Uruguai e Brasil, tá? Mas, então, eles vêm de um século XIX muito bélico, naquele pós-independência, e tem, né, muitas guerras aqui, depois as guerras internas, não chega a ser guerras, mas os conflitos internos de estabelecer, né, o Estado, o governo. A partir do 19, isso começa a se estabelecer, essa parte mais bélica,
E é quando eles começam a se organizar mesmo como estados, e acho até tentar se inserir na economia, né, mundial, né, no mercado internacional, assim. E para mim, eu acho que essa é um grande movimento que a característica do gafanhoto, por ele voar e voar além fronteiras, por ele ter esse espaço dele, que ele se move, fez com que esses países tivessem que se reunir para reagir a isso. Então, assim, para mim, essa não é, sabe, não é uma resposta direta, mas ela é indireta. E o Uruguai que chama para as reuniões, né? E a minha ideia é porque o Uruguai ele é receptor das nuvens. Elas estão se formando lá em algum lugar que ele não sabe onde é, e ele quer resolver o problema. Daí ele chama para, como se diz, ele chama para reuniões políticas, né? Perfeito, Valéria, muito obrigada. Eu desliguei aqui meu microfone porque tem um barulho aqui que estava atrapalhando. Obrigada. Você tem esse caráter transnacional, né? Que marca a sua pesquisa desde o início, né? E eu vejo que você também fez essa fronteira você pulou a fronteira da história da ciência. E eu acho que via a história da agricultura em que você chegou a essa história da ciência, que é da entomologia, em que você vê as pessoas saindo do estudo do laboratório, do Museu Nacional lá, ou do museu, ou dos museus nacionais dos vários países, em que eles estudam a morfologia do animal e eles têm que ir a campo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência aí de passar fronteiras de disciplinas, né? No caso específico da questão do animal, essa questão do diálogo com a entomologia, com a ciência da entomologia, que os naturalistas tiveram que assumir um papel, um protagonismo muito grande aí, junto às autoridades, junto às próprias pessoas que estavam sendo vítimas das nuvens de gafanhotos. Eles passam a ser também protagonistas, os naturalistas, né, os entomologistas. E eu queria um pouco, você mostrou alguns documentos aí das suas coisas, como é que é quais são suas fontes, esses relatórios aí dessas expedições, como é que você lidou com isso, como é que você lidou com essas fontes, qual que foi a sua, digamos assim, estratégia metodológica para você abordar essas fontes desse campo que se abriu aí para você na pesquisa, que é o da entomologia? Bom, eu acho que primeiro, né, eu tenho que lembrar que eu pertenço ao meu grupo do laboratório, que a Regina já colocou, né, que é o laboratório da UFRJ, Laboratório de História e Natureza, e eu não fiz isso sozinha. Desculpa, minha voz faltou aqui. Eu não fiz sozinha, né? Assim, a gente tem, eu até vou dizer, agradecer, né, que a gente tem um grupo bem forte, bem companheiro, então eu ao longo de todo o meu doutorado, eu fui mostrando a minha pesquisa, também na Soucha, né, que são as escolas da Soucha, assim, então, assim, muita coisa foi sendo discutida e desenhada a partir de apresentações. Em alguns momentos, essa questão, assim, que, como tu falou, a questão animal, né, ficou bem a questão do gafanhoto, né? Eu me lembro que alguém sugeriu que eu trabalhasse com agência não humana, mas também era uma discussão muito nova e fugia do que eu queria, porque eu queria abordar a parte da fronteira, né? Mas aí a gente discutiu bastante lá, assim, com o meu grupo do laboratório, porque eu queria dar um viés, assim, eu queria, tipo assim, dar uma voz para esse gafanhoto, né? E foi bem difícil para mim, assim, como começar a encontrar ele dentro da pesquisa. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Né, assim, porque eu estou falando assim, encontrar esse gafanhoto, porque até agora eu estou encontrando praga, eu estou encontrando nuvem de gafanhoto para... Então, aí o que acontece? Por isso que eu fui falar do meu laboratório. Quando eu fui pesquisar e tentar mostrar quem era o gafanhoto, eu nunca ia conseguir, porque eu preciso ler os pesquisadores sobre os gafanhotos.
Então, eu acho que todo mundo que trabalha com animais e, né, vai ter sempre esse dilema, porque a gente nunca vai estar, como se diz, utilizando fontes primárias dos animais, né, desses insetos, e sim de alguém que pesquisou sobre eles. Então, isso, para mim, foi meio desafiante, assim. Até que eu acho que é justamente aquele capítulo, né, que eu falo dos entomologistas, assim, até que eu decidi que eu iria ter que ler os entomologistas atuais, fazer uma opção, né? Chega uma hora que a gente tem que optar, né? Então, eu acabei optando por ler os entomologistas atuais e acreditar neles, do que eles estão falando, e reproduzir, por exemplo, que são as mudanças no clima, que muda de fase, né? Eu preciso acreditar neles. Então, eu tentei utilizar as pesquisas atuais, tentando caracterizar esse gafanhoto. Eu nem estou usando Quistocerica cancellata, né? Eu estou usando gafanhoto para tentar deixar ele o mais naturalizado possível. E essa foi uma parte que eu utilizei os entomologistas. Assim, é bem a pesquisa atual mesmo. E a outra parte ela se confunde um pouco com a própria história da entomologia. Porque aí eles viram fontes. E aí eles passam a ser discutidos e questionáveis, né? E a primeira parte eu não questionei, eu peguei o conhecimento e deu. Então, assim, eu acho que eu busquei um pouco, assim, alguma coisa de história da ciência, porque eu fiz uma disciplina na Fiocruz, né? Eu tinha estudado um pouco, assim, na disciplina da Fiocruz, então eu fui vendo, eu acho, os debates, assim, dos entomologistas, que era no início são os naturalistas, né? Eu utilizei todo o período histórico, eu utilizo eles como fonte, como construção de conhecimento, assim, né? Então, eu fui tentando analisar de quem eram esses entomologistas, eles estão conectados com algum grupo, ou com a casa, por exemplo, a casa rural, não é casa rural, mas são essas casas que elas representam os pecuaristas, né? Porque a gente vai ter, em algum momento, as casas que representam os cerealeiros, o pessoal do grão. Assim. Tem um pouco essa parte, assim, eu não abordei muito dentro da tese, mas ela tem essa diferença, né? Então, tem um grupo que contrata, e o governo federal também, que está contratando entomologistas, né? Então, eu tentei ver da onde que eles estão conectados com qual grupo, né? Com qual grupo, assim, que eles teriam algum compromisso, digamos assim. Acho que eu observei um pouco essas viradas, assim, também científicas, e acho que observei um pouco, assim, eu não vou chamar de controvérsias, né? Porque isso é bem... eu acho que se eu fosse chamar de controvérsia, eu teria que analisar como uma controvérsia, assim. Mas existem bastantes dentro dessa história, desse período aí, dentro da própria Argentina, né? Que são os pesquisadores tentando localizar a origem, né, desse local, tentando identificar a espécie, assim, então tem bastante controvérsias ali. Então, eu acho que é dessa forma, assim, né? Eu estudo um pouco análise histórica e de outro jeito eu utilizo os entomologistas mesmo como meu conhecimento direto. E o papel dos naturalistas, eu acho que para mim foi fundamental historicamente, porque é eles que começam a perceber que só se porque não existe uma mentalidade de preservação, né? Isso eu só quero deixar claro, assim, existe só uma mentalidade de resolver o problema econômico. E o problema é extinguir, é como vamos extinguir, né, esse gafanhoto. Então, e eles que começam a se dar conta que tem que ser tratado de um jeito internacional, né? Então, eu acho que o papel deles, para mim, foi fundamental, assim. Eu acho que, não sei se responde. Sim, não, obrigada, viu, Valéria. Natasha. Valéria, na sua apresentação você até deixa isso bem claro, como que a noção de território é central no seu trabalho, né?
Na tese, você mostra que na compreensão de certos grupos humanos, o território está muito ligado àquela noção de fronteira como limite, mas que a territorialidade dos gafanhotos operava de forma totalmente diferente. Você pode falar um pouco sobre essas sobreposições e conflitos entre gafanhotos e os diferentes grupos humanos, por exemplo, como colonizadores indígenas? Sim, assim, como eu vou até retomar aquela questão dos indígenas, eu acho que em algum momento eu gostaria de aprofundar um pouco essa parte colonial, né? Mas, assim, o único relato que tem, que é do viajante Pablo de Olaville, ele conta, né, que os indígenas, quando chegavam uma nuvem de gafanhotos, eu acho que isso tá bem no início da tese, eu acho, assim, chegava uma nuvem de gafanhotos, os indígenas na região do Paraguai, eles batiam com galhos, eles queimavam, passavam fogo e batiam. Depois eles torravam esse gafanhoto e transformavam numa farinha. E ele ainda fala assim que eles já sabiam que se o gafanhoto chegasse e só ficasse algumas horas, no outro ano não teria infestação. Mas se os gafanhotos ficassem muito tempo, teria. Eu estou supondo que é a desova, né? Porque essas infestações, esse processo não é uma geração de gafanhotos, são várias, né? No momento que ele sai do Chaco, ele vai fazendo várias desovas e várias gerações vão aumentando essa infestação. Então, o mais provável era isso, que os indígenas tinham um pouco essa noção, né? Se ficasse mais de 1, 2 dias é porque fizeram desova, então daqui a pouco vai ter a outra geração. Então, assim, em relação aos indígenas, não tem muitos relatos, né? Mas, a princípio, assim, parece que, devido à falta de relato, eu posso inferir que não havia grande impacto na atividade econômica deles ali. Já quando chega com esse grupo, né, que são, eu chamo colonizadores, e eu acho que em algum momento eu não chamo de colonizadores, porque já tem, que é uma mistura, né? Tem os que ficam na América do Sul, né, que já é a geração dos crioulos, assim, que vão ser esse período do pessoal do pós-independência, assim, mas a Argentina e o Uruguai, eles recebem uma massa de imigrantes, porque é a massa de imigrantes que vai, na verdade, consolidar a existência desses países, né, como territórios. O povoamento é uma do que vai garantir eles como território, assim, político. E aí tem esse grupo, que são o grupo dos imigrantes europeus, é a segunda leva, já é esses imigrantes que vêm né, já final do 19, início do 20, assim. E eu acho que essa é a parte que começa os maiores conflitos, assim, porque eles estão ali para produzir grãos e os gafanhotos estão colocando em risco esse projeto, né? E é um projeto de Estado, não é só um projeto individual. Esses países, tanto o Uruguai e o Rio Grande do Sul também tenta, né? Eles tentam produzir trigo. O Rio Grande do Sul tenta produzir trigo, a Argentina e o Uruguai conseguem. Mas eles todos querem se inserir no mercado internacional. E isso também é uma colocação que eu tenho, assim. É um argumento, né? Esse gafanhoto está colocando em risco o grande projeto de inserção econômica desses países, assim. Então, eu acho que são esses os maiores conflitos, assim. E também, né, mas aí não é só gafanhotos, é questão de política pública, né, da época, assim. Mas a população rural da Argentina e do Uruguai chegou a ter privação de comida, ter períodos de fome, assim. Mas aí não é só pela ação do gafanhoto, tem uma relação sobre o que o governo optou defender. E ele vai optar a defender a lavoura de exportação. E o povo da subsistência, cara, aí sim ele é atingido pelo gafanhoto, assim. Ótimo, Valéria, obrigada. Regina? É interessante como que essa complexidade, né, das coisas que você vai mostrando lá no seu trabalho. E você fala muito dos termos, né? Então você fala dos termos que você encontra, pragas, né, nuvens,
E um dos termos que eu fiquei bastante curiosa é o que é muito, você mostra que aparece nas fontes todas da época, né? E mesmo no imaginário, né? Muito quase milenar sobre os gafanhotos é invasores, né? Essa coisa dos invasores. E isso é muito instigante, porque aquele era um momento de expansão de territórios para a agricultura, como você falou, de disputas muito acirradas entre as nações, né? Já vem décadas de disputas acirradas entre as nações do Cone Sul em torno das fronteiras aí nacionais. Ao mesmo tempo, esses esforços de organizar uma ação conjunta contra esse invasor comum, e ele é um inimigo nômade, fluido, imprevisível, né? Os movimentos dos gafanhotos são turbilionários, aparecem aqui e ali, de uma forma que, aos olhos humanos, é muito repentina, né? Uma explosão. Um inimigo que eles não conheciam quase nada, que eles não sabiam muito bem quase nada sobre a morfologia, essa mutabilidade da morfologia, as fases também, que fazem com que ele tenha diferentes formas e tamanhos e cores, né? Esse inimigo que está em transformação e que é difícil identificá-lo, né? De onde ele vem, o que ele vai fazer, por que ele não veio esse ano, né? Então, a nomeação científica, você mostra que foi difícil precisá-la, né? Foi tardia. E eu fiquei muito pensando como que essa simbologia da invasão, né, na qual as autoridades, os cientistas, os agricultores acabam sendo reativos, eles têm que reagir a isso, e os aspectos simbólicos naquele contexto em que eles estavam tanto submetendo os indígenas, eles eram os invasores, na verdade, das terras indígenas, e esse momento de conquista e de disputa de territórios. Fiquei pensando nessa complexa simbologia que está envolvida aí, Valéria. Eu acho que essa que é a parte legal, né? Até de ter encontrado o gafanhoto, assim, para trabalhar um pouco essa ideia, assim. Eu acho que essa parte, assim, da simbologia, para mim, só se eu estou respondendo, só se eu não entendi bem, né, como responder, mas eu acho que ela está muito ligada a isso de territorialidade, assim. E isso, para mim, não foi uma coisa que eu fui pensando, pesquisando, né? É uma coisa que foi se revelando para mim, assim. E aí, uma coisa assim que eu acho que tem uma questão, né? Estou tentando pensar um pouco nessa questão da simbologia mesmo, assim. Assim, ó. Esse gafanhoto, ele tem, como eu falei para vocês, ele tem essa característica de mudar de fase. Então, ele não tem uma casa, ele tem as teorias que existiam, que era da zona permanente. Eles achavam que existia uma zona permanente. Eu acho que meio todo mundo pensa isso, né? Em algum momento aconteceu algo que eles saíram. Então, qual é a ideia? Vamos lá naquele lugar e lá a gente vai extinguir essa espécie, né? Só que isso não acontece, porque o gafanhoto não tem essa zona permanente. Ele tem esse lugar que ele fica isolado. E aí, de repente, algo acontece e ele muda. Né? É como se ele que tem uma territorialidade muito fluida. Assim, né? É esse gafanhoto que tem. E ele ainda por cima, ele muda de cor, ele muda de forma. Então, você tem relatos deles indo, dos pesquisadores passando por essa espécie, só que eles estão passando quando ela está na fase isolada. E aí tem relatos de quando eles começam a ver formar a nuvem, assim, aí eles começam a entender como forma, assim. Mas eu acho que toda a pesquisa da época, ela é feita, assim, em busca desse lugar. E aí tem uma parte que eu acho que vocês leram, que é quando eu me refiro como a casa do gafanhoto, que é umas teorias que também não se mostram... como se diz assim, não são comprovadas, né? Que é a da casa permanente. Eles acham que existe, então, essa zona permanente, uma casa permanente do gafanhoto. Lá, são teorias, né, dos Estados Unidos, dos entomologistas dos Estados Unidos, do final do 19. E acho que, de uma maneira geral, essa para mim é a maior simbologia, assim, ó. Vamos achar a toca, digamos assim, desse gafanhoto e ir lá e colocar um inseticida
lá. Então, eles estão sempre em busca desse lugar. Assim, eu acho, é por isso que eu acabei percebendo uma disputa de territorialidade com o gafanhoto, porque eu acho que o gafanhoto não está disputando, né? O gafanhoto, ele está usando o seu espaço como ele sempre usou, assim, e aproveitando um pouco mais. E acho que essa questão do indígena, ela não fica muito clara, né? Em momento, ela não fica clara, assim, dentro desse contexto, assim, das fontes. Eu que acabei colocando, assim, porque eu achei que é impossível eu produzir um relato, digamos, uma pesquisa, e pensando assim, gafanhotos e seres humanos, e não ver toda a complexidade que eu conheço que existe do lado dos seres humanos, né, assim. Mas, assim, dos indígenas, eu acho que não fica muito claro, não, esse... Não sei se responde, Regina, essa... Não, respondeu sim. Eu li, eu lembrei muito do Deleuze, dos textos dele sobre nomadismo, sobre territorialização, sobre desterritorialização, movimentos do Rio. Eu lembrei. Tem uma parte, para mim... sobre nomadologia do Gilles Deleuze. Ela tem, assim, uma... Ninguém fala, né, nesse discurso de território, assim, mas para mim é isso que está muito em jogo, assim. E aí uma coisa que acontece também é que no último capítulo, assim, quando vai mudando um pouco as formas de combater, né, o gafanhoto, assim, que é quando eles vão utilizar então um avião. E aí tem relatos assim, acho que eu estou com a tese fechada agora aqui, mas assim, que é isso. Agora nós vamos conseguir chegar aonde nós não conseguíamos, porque tem lugares que são inacessíveis, e eles não conseguem colocar. Então, assim, tem relatos de como quem diz assim, agora nós vamos conseguir chegar lá naqueles lugares que os gafanhotos ficam e a gente não conseguia chegar. Então, porque o Chaco é uma região muito úmida, né, alagadiça, assim, em algumas partes. E então tem partes que eles também não conseguiam chegar. Não era nem por ser alta, era por ser alagadiça mesmo, assim, os gafanhotos ficavam numa espécie de ilhas, né, assim. Então, assim, eles têm os relatos, então, do pessoal da aeronáutica da Argentina, muito felizes, assim, que eles finalmente vão conseguir. Então, eu noto que é isso, assim, eles querem sempre chegar onde o gafanhoto está. Uhum. Pois é, muito interessante, fascinante, né, Valéria? Fascinante. O nosso programa é curtinho, né? E então a gente tem que acabar, infelizmente. Eu gostaria de agradecer, Natasha, você queria falar algumas palavras, Natasha? Sim, agradecer a Valéria, né, pela excelente apresentação, pelo debate e, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Regina, também. E aí, Valéria? Bom, eu até, na verdade, não sei se eu não fiquei em dívida, né, com vocês. Não, assim. de jeito nenhum. Na verdade, o programa forma alguma. É uma forma de falar com as pessoas que elas têm que conhecer o seu trabalho, porque ele é muito complexo para ser apresentado num programa tão curto. Né? E eu, na verdade, tentei até colocar minha apresentação a partir do gafanhoto, né? Por isso, mas eu não é meu tema central, assim, eu foco, acho que mais nas relações dos países, né? Assim, que eu estava interessada um pouco. Então, eu espero que eu tenha contemplado em algum aspecto o ponto, né, do programa e também para o público que está interessado nesse tema. Sim, sem dúvida. Com certeza. Mas quem se interessar tem bastante fontes sobre gafanhotos. E eu acho que a sua abordagem de fontes foi muito estimulante, certamente, né, para os pesquisadores aí que estão querendo começar a trabalhar com a história dos animais. Bom, a todos os que nos assistem, eu agradeço também, convido vocês a conhecer os outros programas da playlist Conversa Animal, esse é o nosso 10º programa, convido também a explorar as outras playlists do canal As 4 Estações, que há outras playlists além do Conversa Animal. Se gostar, inscreva-se, ajude a divulgar nosso canal para as pessoas interessadas em história ambiental, em história dos animais, e, acima de tudo, aguarde pela nossa próxima Conversa Animal. Muito obrigada, Valéria e Natasha, e um abraço a quem nos ouve, nos assiste. Tchau.